Boa noite a todos, a paz, tudo bem? Vamos começar hoje? Uns 5 minutinhos atrasado aí, mas vamos lá. Abra comigo sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus 24. Acharam? Diz assim, eu vou a partir do versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é é fato que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em muitos lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Continuando aqui. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos se escandalizarão e trair-se-ão uns aos outros, e uns aborrecerão outros. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Até aqui. A paz, irmão. Então hoje, irmão, a gente vai fazer um bate-papo aqui, diferente. Hoje eu quis vir para todo mundo falando desse coronavírus, né? Então eu quis trazer algumas passagens que falam de pragas, de pestes na Bíblia, né? Para a gente saber como que a gente pode se lidar, como a gente pode lidar com essas coisas, né? Então, por exemplo, aqui, bom, só fazendo uma reflexão, quando a gente fala de coronavírus, que nem Jesus falou aqui no versículo 7, né? Mateus 24, 7, vão ter pestes em vários lugares. Isso é uma coisa que extrapola, né? Isso é uma coisa que, assim, foge do poder, a gente está comentando, né? Foge do poder da ação do homem, isso daí, né? Se o cara é rico, se o cara é pobre, já não adianta mais nada nessas horas, né? Porque isso pega para todo mundo. As nações estão sendo fechadas. Lugares, as pessoas estão querendo se abastecer cada vez mais. Eventos estão sendo cancelados. Não importa se é pobre, se é rico, isso sofre para todo mundo, isso vem para todos os lugares, isso afeta todas as pessoas, né? Por isso que eles chamam de pandemia, né? Pandemia é quando o negócio extrapola as fronteiras, né? Então, assim, é uma coisa muito grande. E aí eu fiquei pensando, né? Diante desse cenário, eu falei, eu vou tentar pegar o que fala na Bíblia sobre essas coisas para ver como que a gente se posiciona. Como que o cristão se posiciona diante disso tudo. Eu não vou entrar no mérito aqui para você passar álcool gel, né? Porque são medidas humanas isso, né? Mas como biblicamente a gente pode se preservar dessas circunstâncias aí, dessas circunstâncias que é uma coisa mundial, né? Isso mexe com todo mundo, mexe com todas as pessoas, né? Então, por exemplo, aqui em Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus ele fala que vão vir, né? Vai vir guerras, vai vir fomes, vai vir peste, terremotos, mas isso é o princípio das dores. Já começa por aí, né? Princípio das dores. Quem quer sentir dor aí, né? Diz amém.
É porque para quem não é de Jesus o negócio vai ficar pesado. Para quem não é do Senhor o negócio vai realmente ficar meio complicado. Então, uma das recomendações que o Senhor Jesus disse aqui é que vão vir pessoas, vai ter perseguição, vai ter um monte de coisa. Mas a recomendação final que ele fala aqui no versículo 13, né? Perseverar até o fim. Então esse é um primeiro ponto. Que a gente tem que perseverar até o fim, né? Amém? A gente tem que ficar firme, a gente não pode se abalar nas nossas vidas, a gente sabe que isso daí é um grande problema, mas eu quero trazer menções bíblicas aqui para ver como que nós podemos lidar com essas situações e não deixar essas coisas chegarem até nós. Amém? Então, o primeiro ponto que eu quero falar, eu quero que você abra, eu anotei aqui até depois, separado. Abra aí em 1 Reis 8, 37. Primeiro Reis 8, 37. Show, irmão? 1 Reis 8, 37 diz assim: quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugens, gafanhotos e pulgão, quando o seu inimigo cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda a oração, toda a súplica que qualquer homem de todo o povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para esta casa, ouve tu então nos céus, assento da tua habitação e perdoa, e faze de cada um conforme todos os seus caminhos e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração dos filhos dos homens. Vai 2 livros para frente aí, ó, vai em 2 Crônicas. Vamos ler esse daqui também, que é o mesmo contexto. 2 Crônicas, no capítulo 7. Fala, Johnny! Risada. Segundo Crônicas 7, versículo 13. É talvez uma das passagens mais famosas da Bíblia, né? Diz assim, ou melhor, vou ler do 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu perdoarei dos céus e eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos para a oração que se fizer neste lugar. Até aqui. Irmãos, aqui é uma passagem muito célebre. As duas que eu li falam de Salomão, Deus conversando com Salomão. E o Senhor dando instruções de quando houver peste na terra, que é o caso agora, como que nós temos que nos posicionar com relação a circunstâncias como essa. Irmãos, então aqui, ó, o que eu quero deixar hoje é recomendações para que, como nós, como cristãos, a gente pode fazer. Lá em Mateus 24 a gente já disse, para a gente perseverar até o fim. O Senhor Jesus falou, persevere. Um segundo ponto que eu queria falar é deixar esse texto para você meditar. Anote esse texto e medite. 2 Crônicas 7, 13 e 14. Então o Senhor fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeira coisa que a gente precisa fazer, irmão, é se humilhar. E agora eu quero falar sério, irmão, com todo mundo, porque a gente não pode brincar com essas coisas.
O que está acontecendo é muito sério. E muitas vezes as pessoas só dão atenção para quando acontece alguma enfermidade na família, na pessoa, ou seja lá o que for. O que eu estou querendo dizer é de atitudes que o Senhor Jesus nos ensinou para que a gente não venha nem a pecar isso e venha a orar para que isso caia por terra definitivamente. Amém? Ou a gente crê na palavra ou a gente não crê. A gente não sabe a razão que veio esse coronavírus, certo? A gente está até vendo umas coisas aí à tarde, né? Mas a gente não sabe o como. Uns falam que é isso, outros falam que é manipulação, outros falam que é aí. Eu não quero saber o que é, irmão. Eu quero saber o que a Bíblia fala para eu fazer, para eu transformar essa situação. Porque eu creio que acima de qualquer circunstância que pode estar envolvido esse vírus, Deus ele é soberano para transformar a situação. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa se humilhar. E se humilhar, essa palavra ela significa se tornar inferior, se colocar num plano inferior, se rebaixar, diminuir. A gente precisa começar, irmão, a se colocar no nosso lugar. É isso que o Senhor quer dizer. Falando por cima, tem diversas menções de praga na palavra. A grande parte, boa parte delas, é Deus querendo que o povo se arrependa e se posicione no lugar dele e volte a cultuá-lo. Hoje o que está precisando, irmão, é da igreja se posicionar de maneira diferenciada. A gente precisa se humilhar, a gente precisa se quebrantar, a gente precisa realmente, irmão, se ajoelhar, diminuir, baixa a bola, começa a colocar Deus no lugar dele. Se Deus ele é o primeiro na sua vida, quanto de tempo você gasta por ele por dia? É ou não é verdade? Concorda comigo? Então está na hora de nós pensarmos como igreja e lutar como igreja. Para que depois não tenha que pedir oração porque eu estou doente, meu filho está doente, ou seja lá o que for. Um segundo ponto aqui que ele fala nesse mesmo texto. Se humilhar e orar. Orar, irmão, no sentido de suplicar, de clamar. E eu queria colocar um desafio para todos, assim como colocaram para mim, e eu assumi, eu queria que todos se posicionassem em oração. Imagina a igreja nos 4 cantos dessa terra, se posicionando em oração, ajoelhada no chão, com cara no pó, pedindo, clamando pela soberania de Deus nessa situação. Irmão, é óbvio que essa circunstância muda, mas eu queria colocar aqui para todos que estão vendo aqui ao vivo e depois os que estão vendo no gravado. Irmão, eu queria, se você é a igreja do Senhor, começa a orar. Ora 3 vezes por dia. Nem que seja 10 minutinhos. Mas ora clamando para que Deus venha se manifestar nessa terra. Porque depois que começam as mortandades aos milhões, aí já era. Tem várias circunstâncias, eu vou colocar aqui, irmão. É isso que eu quero que vocês entendam. Nós podemos mudar toda a situação. A pessoa mais poderosa nessa terra tem nome, pessoa, igreja. A igreja, quando ela clama, Deus escuta. E a gente não dá valor para isso. Então a gente tem que realmente se humilhar, baixar a nossa bola, parar de pensar muito nas nossas vidas e buscar mais a face de Deus, orar. Ah, eu não tenho tempo para orar. Não tem, Deus até está te ajudando, irmão. Deus até está te ajudando porque está falando para os seus filhos ficar em casa, você não consegue nem mais trabalhar, as coisas estão movimentando ao seu redor, tudo para a pessoa olhar e falar assim, cara, eu não consigo fazer mais nada, só me resta uma coisa, orar. É ou não é verdade? Estão bloqueando escola, estão bloqueando empresas, estão bloqueando eventos de entretenimento, só te resta orar, irmão. Então eu queria, irmão, em nome de Jesus, que todos orassem, começar aqui de casa, sabe? Ora, não vamos brincar, a gente não pode brincar com essas coisas, não pode. Ele continua falando aqui, ó, e se buscar a minha face, que é justamente isso, né? E se converter dos seus maus caminhos. Nós precisamos nos converter, irmão. A gente precisa se converter dos nossos maus caminhos.
A gente precisa realmente se quebrantar. Em outros versículos ele fala de jejum. É que eu não vou conseguir ler todos, né, irmão? Separei vários. Mas o jejum, irmão, depois você leia, você quer saber mais sobre jejum? Anota aí, ó. Profeta Isaías, capítulo 58. Fala o jejum que agrada a Deus. E ele não é para você conquistar o teu carro e tua casa própria. Ele é para você se quebrantar e ser uma pessoa melhor, para você tirar tudo de ruim da sua vida. Tá na hora da gente fazer jejum. A gente tem que entender a situação profética que a gente vive agora, que a gente está à beira, há 2, 3, 4 semanas eu acho, 4 semanas acho da Páscoa, e a Páscoa é um tempo profético para cair toda a escravidão na nossa vida, amém? Então, as pessoas hoje, elas estão reféns, totalmente, desse coronavírus aí. Então, reféns é de álcool gel, é de não sair de casa, é de isso. Eu tô te dando eu não vou te obrigar, porque quem sou eu, mas eu tô te recomendando, faça um jejum até a Páscoa. Faça um jejum até a Páscoa, vai dar 3, 4 semanas aí, vai dar 20, 25 dias. Clamando para você ser uma pessoa melhor, para Deus perdoar os seus pecados, aqui que nem a gente está lendo. E Ele, última parte do versículo, Ele sará a nossa terra. Amém? É isso que falta, irmão. Não adianta chorar depois que o couro comeu. Não adianta. Aí o couro já comeu. Não, não é? Ah, mas Deus faz alguma coisa. Ele falou, eu já te ensinei. Me busca, ora, jejua, clama, pede pelo meu nome, chora, mostra, muda os seus pecados, para de ser se achando um coitado. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você tem poder para orar e eu mudar sentenças. Ele criou o mundo assim, irmão, ele pode desfazer assim. O que a igreja faz? Irmão, você não tem só que comprar álcool gel. Você tem que ajoelhar e orar. Amém? Tem que mudar os hábitos. Amém, irmão? Estão escutando aí? Escuta aí. Escuta aí que é pro teu bem. Escuta aí que eu estou te ensinando isso. Porque eu vou te falar uma coisa. Se a gente fizer isso, irmão, não tem como. Essa peste vai parar em nome de Jesus. Ou por A ou por B. E sabe por que eu creio nisso? Porque o Senhor disse isso na palavra. Amém? Não foi isso que ele disse? E se ele disse, ele pode fazer, irmão. Eu creio. Você crê nisso? Você crê que se eu, você, toda a nossa família, as pessoas ao nosso redor começar a orar, jejuar, clamar, pedir perdão pelos pecados, pedir perdão pela religiosidade, pedir perdão pela falta de frieza na fé, pedir perdão porque a gente não busca direito, pedir perdão porque a gente só pensa nos nossos interesses e clamar, será que Deus não vai escutar? Isso aqui, irmão, foi com Salomão. Isso aqui foi com Salomão. E se a gente começar a olhar na Bíblia, tem diversos versículos, por exemplo, presta atenção, olha como você tem que orar. Isso aqui aconteceu aqui em 2 Crônicas 8, certo? Abra sua Bíblia aí, rapidinho, em 10 capítulos para frente aí, 2 Crônicas 20. Segundo Crônicas 20. Olha isso aqui, Versículo 9. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Presta atenção, olha aqui, isso aqui é importantíssimo, irmão. É isso que você tem que aprender, como a gente tem que lidar com Deus. Deus não falou com Salomão disso? Se vier peste, inimigo, vier alguma coisa, você vai orar, jejuar, clamar, você vai vir nessa casa aqui, que é o templo, né? É o templo de Salomão, onde era. E você vai orar, vai se quebrantar, e eu vou mudar a tua vida. Não foi isso que Deus falou? Algumas sequências de reis depois, aqui o rei Josafá, aconteceu justamente isso. Um inimigo poderosíssimo veio sobre ele. O que Josafá fez?
Ele foi lá no templo, colocou a mão lá, começou a orar e falou: Senhor, o Senhor disse para o meu pai Salomão, né? Pai assim, né, de linhagem, que quando viessem os inimigos para a gente vir aqui diante do Senhor orar, jejuar, clamar, que o Senhor vai mudar a nossa sentença. Salomão fez isso, irmão. Depois, essa aqui é uma das passagens mais célebres também da Bíblia. No que ele fez, o que aconteceu depois que ele fez isso? Ele fez, depois você continua lendo, ele falou para todo mundo se ajoelhar. Depois você olha o povo inteiro se ajoelhando, louvando, adorando. Sabe o que aconteceu com o inimigo? De maneira sobrenatural o inimigo foi destruído. Ele só fez uma coisa como líder. O que ele fez? Vamos seguir isso aqui, ó. Certo? Eu creio que se a gente seguir isso aqui, Deus pode mudar a história do mundo, porque a igreja se levantou. Vocês creem nisso? Então, vamos criar vergonha na cara. E como Josafá falou aqui, ó, todo mundo se põe de joelho, todo mundo, vamos fazer isso, todo mundo, vamos fazer aquilo. E você vai ver o poder de Deus, eu creio, até a Páscoa, de muita coisa ter sendo mudada nessa sentença em nome de Jesus. Só depende de nós, irmãos. Amém? Fala assim: Senhor, eu como igreja, eu quero aprender a me humilhar, a jejuar, a orar, a clamar, a buscar a Tua face, para que eu veja, Senhor, a mudança sobrenatural sobre essa peste. A Tua palavra nos ensina, Senhor, a Te buscar, a clamar, e as coisas vão mudar. Me ajuda, Senhor. Eu quero ter um posicionamento de cristão e que eu possa mudar, juntamente com os meus irmãos, toda sentença, toda praga que existe nesse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Vocês creem nisso? Amém? Isso é muito sério, irmão. Por isso que a gente tem que entender como que o relacionamento é de um cristão com Deus. Ele não é cheio de pirlim-pim-pim, ele é simples. Ora, jejua e clama, e eu vou cessar. Acabou. Nossa, mas é só isso? Não tem que fazer mais nada? Não tem que fazer 3 pulinhos? Tem que sair correndo? Não é mais nada. Ora, jejua, clama, se arrepende, porque se você fizer isso, eu escrevi na minha palavra que eu vou transformar essa situação. Eu creio nisso. Amém? Posicionamento é tudo, irmão. Eu vou até comentar uma coisa aqui. Eu vou comentar um negócio aqui para vocês. Ó, abre aí em Números no capítulo 25. Eu não ia falar desse texto, mas acho que dá tempo. Números, capítulo 25. Números 25 diz assim, versículo 5. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntarem a Baal-peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos um midianita perante os olhos de Moisés. E toda a congregação dos filhos de Israel chorando, eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na mão. E foi após o varão israelita até a tenda e o atravessou a ambos, o varão e a mulher, pela sua barriga. Repete comigo aí, o que está falando aí? Então... é a praga. A praga... que havia começado parou. A praga que havia começado parou. Como está na tua Bíblia aí, irmão? Como está na tua, Gi? Não sei, não perdi. É no versículo 8, final do versículo 8. Então... é 25, Gi. Está no certo? Sim. O que fala aí? Correu atrás do homem até o interior de sua tenda e atravessou o corpo do homem e da mulher na altura do estômago com sua golpe. Então a praga dos encontros dos israelitas cessou. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. Eu vou te dar esse contexto que significa, irmão. Aqui era um contexto específico, e obviamente não é para a gente matar nada, ninguém, mas é para a gente pegar o princípio das coisas.
Aqui o povo de Israel, eles foram seduzidos pelas mulheres moabitas, é o que fala no começo do capítulo. Se prostituíram com elas, e elas falaram assim, vem aqui, ó, vem aqui, ó. Aí chamou eles para ir lá na tenda delas e começaram a se prostituir, e apareceu cultuando as imagens dos deuses moabitas, sabe? Eles foram até o arraial delas, se prostituíram e cultuaram outros deuses, certo? Não bastante, um dos israelitas pegou uma mulher de Moabe e levou aonde? Levou lá no território de Israel, junto onde estava o povo de Israel. Não território, já onde estava assentado o povo de Israel. Olha a pachorra. No versículo 6, fala que ele passou com essa mulher midianita, que Deus falou para não se contaminar, na frente de Moisés. Aqui, ó, versículo 4. Irmãos, uma midianita perante os olhos de Moisés e toda a congregação de Israel, chorando eles diante de toda a tenda. E ninguém fazia nada, irmão. E começou a vir a praga. Nesse caso, era um juízo de Deus, porque estavam se contaminando. Estava trazendo contaminação para Israel. E o povo de Israel estava sofrendo. Até que, graças a Deus, sempre tem um homem de Deus ungido, irmão. Esse homem de Deus ungido, Finéias, viu essa pouca vergonha de contaminação, pegou uma lança, que Moisés já tinha ordenado, foi e matou o homem e a mulher. A Bíblia, ela é clara, irmão. Ele fala assim no versículo 8, ele passou a faca no varão e na mulher pela sua barriga. Então a praga cessou. Concorda? Concorda? É um evento relacionado, irmão. Não é pra gente matar ninguém, obviamente. Mas o que a gente tira de princípio disso? A gente tira de princípio o seguinte: tira a contaminação do teu meio, que eu faço a praga cessar na tua vida. Amém? Eu creio nisso, irmão. Você crê nisso? Eu creio. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Deus, ele tem o poder de mudar toda a circunstância. Mas quando ele vê um homem de Deus que zela pelas coisas dele. E ele é tão maravilhoso, se você depois continuar lendo, eu não vou continuar lendo. Mas fala que Deus falou com Moisés, falou, ó, chama Finéias lá. Foi Finéias que fez isso, né? Ele falou, ó, fala para Finéias que o sacerdócio vai estar sempre sobre a vida dele e a linhagem dele, porque ele teve zelo na minha casa. Tremendo, irmão. Tremendo. Olha, até arrepia. Deus, ele vai ter zelo com a sua vida, com a sua linhagem, com todos os seus descendentes, pelo posicionamento que você tem diante dele. De você romper com toda a contaminação, com toda a praga, com toda a maldição. É isso que acontece. Agora acontece um negócio desse de comoção mundial, a gente, ai Jesus, o que vai acontecer? Jesus, e Jesus, e Jesus. Que Jesus o quê, irmão? Se quebranta aos pés dele e vai clamar, vai pedir perdão, vai mudar os seus hábitos. Tira a contaminação da tua casa, para de ver novela, para de fumar. E você vai ver se ele não é capaz de te livrar e livrar a tua casa e a tua família. Amém? É assim que funciona. Amém, irmão? É assim. Eu mudei umas 2, 3 vezes o culto porque eu estava querendo pregar outras coisas aqui, irmão, mas o Senhor falou, pode falar, é uma palavra dura, mas o meu povo precisa acordar, a buscar, a clamar, a jejuar, a tirar a contaminação, a parar com toda a patifaria, que eu posso mudar a circunstância disso. Deus pode tudo, irmão. Ele é o El Shaddai, ele é o Todo-Poderoso de Israel. Que é essa praguinha diante do meu Deus, irmão? Então, a gente tem que entender como as coisas funcionam. Como as coisas funcionam. E deixar Deus agir nas nossas vidas. Sabe outro texto que tem também? Não vou ler aqui. Mas vou comentar. Que a Bíblia fala muito claramente
de cessar a praga sobre Israel? Não precisam abrir, eu vou comentar. Só para vocês entenderem como um posicionamento nosso pode fazer praga parar. Lembra quando Datá, Corá e Abirão, aqueles 3 se revoltaram contra Moisés? Lembra? Lá em Números, no capítulo 16, eles se revoltaram lá contra Moisés, querendo criar motim no povo de Israel. E aí Deus ficou furioso, irmão. Deus ficou furioso e falou assim: Moisés, se afasta. Esse trecho é poderoso, né? Ele se afastou, Deus abriu a terra. Caiu. Datã, Corá, Abirão, os filhos, Deus fechou. Parece coisa de Hollywood, né, irmão? Mas olha lá, Números 16. E aí Deus falou justamente o seguinte: falou, vamos ver se agora eles creem em mim. Se eles têm um relacionamento comigo, que eu for falando com Moisés é o meu líder aí nessa terra. A Bíblia fala, irmão, é inacreditável. Versículo 41 fala assim: mas no dia seguinte do que isso aconteceu, toda a congregação de Israel murmurou contra Moisés, Arão, dizendo: vós mataste o povo do Senhor. Inacreditável, não é? Os caras viram a terra abrir e depois no outro dia já começaram a murmurar contra o líder que Deus levantou. Na hora, irmão, eu vou ler esse texto, que ele é lindo. Mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, disseste: vós matastes o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando a congregação contra Moisés e Arão, virando-se para a tenda da congregação, o que acontece? É de arrepiar. Eis que a nuvem cobriu e a glória do Senhor apareceu. Todo o povo foi contra Moisés e Arão. Falou: agora a gente vai acabar com eles. Deus olhou, desceu. Imagina isso. Imagina um negócio desse. Olha, de arrepiar um negócio desse, não é? A glória do Senhor desceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio dessa congregação, e eu consumirei como num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto e disseram, e disse Moisés a Arão: toma o teu incensário e põe fogo nele do altar, e deita incenso sobre ele, vai depressa. E vai depressa a congregação, e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu diante do Senhor, e a praga já começou. Deus ficou irado, irmão, contra o povo que só murmura, que só reclama da vida, que vê a manifestação de Deus acontecendo num dia, no outro já acorda murmurando. Mas sempre tem um sacerdote, um homem de Deus, irmão. Sempre tem. Moisés, em vez de falar assim: filho, isso mesmo, Deus, desce fogo. Moisés falou: pega logo o incensário, sai correndo e faz expiação, porque a ira de Deus se levantou e já está a praga comendo solta. E aí eles fizeram o que tinham que fazer. Ele se portou como um sacerdote diante de Deus. Versículo 48. Estava de pé entre mortos e vivos e cessou-se a praga sobre Israel. Irmão, eu não estou falando que Deus está mandando essa praga. Vocês estão entendendo, hein? Está repreendido, não estou falando nada disso. Eu estou te falando como a gente cessa uma praga. E a gente cessa uma praga tendo temor ao Senhor, não murmurando, não reclamando, mas se quebrantando, se posicionando. Amém? Está claro, não está? Vocês estão entendendo aqui? Vocês estão entendendo aí, irmãos? Amém? Então você vai achar que a gente não pode, através do nosso posicionamento, cessar uma praga? Irmão, olha, você pode me achar um arrogante, mas eu creio que se eu orar, Deus pode transformar toda a situação. Quanto mais todos nós juntos. Isso não é para minha arrogância não, irmão. É porque eu sei que a gente tem conversa. Eu e você, nós somos sacerdotes do Deus vivo. Nós temos acesso ao Pai. E eu creio que Deus escuta a nossa oração. Eu estou te incentivando a você orar e clamar. Para que Deus mude a história. Amém? É desse jeito que a gente precisa lutar contra essa praga maldita. Em nome de Jesus. Não é para ficar com medo, é para se comprar álcool gel, é para evitar disso, é para evitar daquilo.
Tudo que todo mundo está falando mas se você é crente, irmão, se você não está no pó ainda e jejuando, o que você está esperando acontecer na tua vida para você mudar esse cenário? Amém? Eu vou falar só mais um texto. Eu vou falar só mais um texto. Salmo 91. Salmo 91, irmão. Abra aí. Salmo 91. Diz assim no versículo 2 e 3. Perdão. No versículo 3 em diante. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. E a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Irmão, olha para mim aqui, ó. Olha para mim. Muitos deixam a Bíblia, né? Deixam a Bíblia aberta aqui, ó. No Salmo 91. Na casa, no escritório, no... sei lá onde você deixa, as pessoas deixam. Mas eu vou te falar uma coisa, irmão. Você deixar aberto não significa absolutamente nada. Não vai adiantar absolutamente nada. Agora, se você orar e se posicionar como esse salmo pede, ele pode mudar a história na sua vida. O que a Bíblia está falando aqui no versículo 3? Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Perniciosa é que prejudica, causa danos, destrói. Vou ler no contexto de hoje. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e do coronavírus. Você crê nisso? Você crê nisso aí, ó? Você que está... Escreve aí, você crê nisso? Irmão, não sou eu que estou falando. É o Senhor que está falando. Amém? Eu creio nisso. Mas ele quem que o Senhor vai livrar? Aqui que está a chave. Versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansará. Ponto. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Sabe quem que o Senhor vai livrar dessa peste? Segundo esse salmo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita ali, ó, que descansa, que senta, que mora, que vive, que reside, que permanece, que fica na presença de Deus. Aí vai dar consciência de cada um, quem fica. Você fica. Você que fica na presença de Deus, a Bíblia está falando. E ela continua. Sob a sombra do Onipotente descansa. Descansa sobre a sombra do Onipotente. Versículo 2. Porque Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, é nele que você tem que confiar. Isso aqui, irmão, é para a gente pegar esse salmo durante esses nossos tempos de jejum e orar todo dia. Esse salmo aqui, irmão, esse Salmo 91, todo domingo, que é o tempo que eu tenho mais de oração, que eu consigo ficar umas 2, 3 horas, todo domingo eu oro ele, declarando ele sobre a minha vida, minha esposa, meu filho e agir. Porque eu creio que ele vai fazer a diferença na nossa vida. Amém? Amém. Eu creio. Eu creio, irmão. Você crê? Eu creio. E daí que eu creio? Ah, mas o negócio está absurdo, irmão. 1000 caíram ao meu lado, 10.000 à minha direita. Mas eu não vou ser atingido. Sabe onde está escrito esse versículo? Nesse salmo. No versículo 7. Então, Senhor,
10.000 vão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Simples. O povo perece porque falta conhecimento. Vocês não sabem pedir, foi isso que a palavra diz. A gente tem que orar juntamente com o Senhor, os decretos do Senhor, irmão. O Senhor já disse, está aqui, está na palavra dele, ó. Ora em concordância com ele, fala, Senhor, eu creio nisso que o Senhor falou. Aí vai falar assim, então vem, ó, vem. Ele vai chegar pertinho de você e falar assim, vem, ó, habita no meu esconderijo. Fica juntinho comigo. Fica esse tempo juntinho comigo. Eu quero mais do seu tempo. E você vai ver a diferença daquele que serve e daquele que não serve, irmão. Desculpa, irmão, se pode parecer arrogância para você. Não, eu sou servo. Sou servo, irmão. Quem me conhece sabe. Só que eu creio nessa palavra de uma maneira descomunal. Descomunal. O que ela fala, eu creio. Se cai fogo do céu, eu creio. Eu creio, eu creio, eu creio. E eu quero viver isso. Amém? Você quer viver isso? Então não fique com medo do coronavírus. Use todos os seus posicionamentos pertinentes e necessários. E ore a palavra. Faça jejum, irmão. Faça jejum até a Páscoa. Fala, Senhor, a tua palavra eu creio. E eu creio que o Senhor pode transformar todas as coisas. Amém? É assim que funciona, irmão. A vida com Deus não é na fase da lógica, é na base da fé. Simples. O inimigo pode ser bem maior. Elias era 1 contra 850. Deus deu vitória para Elias. Tinha um exército mais poderoso da terra, o Egito. E do outro lado um povo vivendo em escravidão por mais de 400 anos. Quem que morreu? O inimigo. É assim que funciona. O inimigo nesse sentido de hoje, ele é o que? Ele é essa praga. E nós temos que lutar para que realmente Deus reverta esse quadro. Porque se de alguma forma a praga, essa palavra foi cessada na Bíblia, e essa palavra ela tem duas parentes, né, dois sinônimos hebraicos, e as duas significam praga, epidemia, peste, eu creio que se a gente se posicionar conforme esses pontos levantados, que Deus pode quebrar essa praga mundial e trazer a ordem e tirar o caos, porque o caos é do diabo, não é de Deus. Deus é onde tem ordem e decência nas coisas. Amém? Então que a gente, irmão, olha bem no meu olho aqui para acabar, que a gente se humilhe, que você se arrependa dos seus erros, que você se arrependa dos teus vícios, dos teus costumes errados, das bebidas, da droga, do cigarro, do mau comportamento, da negligência, da idolatria pelo parente, da idolatria pelo carro, que você quebre todas essas coisas, se ajoelhe aí agora, se posicione em jejum aí, por alguns dias, quem sabe até a Páscoa, e leia de novo essa pregação que eu vou deixar aqui no meu canal, anote os versículos e comece a orar em cima dela, fala, Senhor, eu quero isso, eu quero viver isso. Se o Senhor falou que o Senhor muda a circunstância dessa maneira, eu quero viver isso. E eu creio que você pode viver isso. E depois você vai dar glória ao seu Deus por causa disso. Amém? Você crê nisso, irmão? Então vamos orar. Se você quiser ficar ajoelhado aí, irmão, onde você estiver, eu vou fazer uma oração. Se você quiser orar aqui em concordância e se posicionar aqui, a Bíblia fala, onde 2 ou 3 estiverem, ali também estarei. Se você quiser se posicionar, se posicione aí. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te louvo, meu Pai, eu te adoro. Senhor, eu aqui, em concordância com os meus irmãos, eu venho aqui te pedir, Senhor, misericórdia, Senhor. Misericórdia, primeiramente das nossas vidas, Senhor. Misericórdia das nossas vidas, porque assim como Neemias orou, assim como Daniel orou, assim como tantos oraram, eu oro, Senhor, pedindo perdão pelas nossas falhas como igreja de maneira geral. Nossas falhas como pessoas que só pensam em nós mesmos, só pensam
só pensamos na nossa casa, na nossa família, os nossos filhos, e não se importa com os outros. Muitas vezes nós somos idólatras, somos viciados, somos negligentes, somos apóstatas, roubamos aquilo que é teu. Senhor, eu te peço perdão por todas essas coisas, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, eu te peço, a tua palavra nos diz em Tiago 2, que a misericórdia triunfa sobre o juízo, que o Senhor tenha misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro como Salomão, eu oro, Senhor, como Josafá. E eu te peço, Senhor, a tua palavra nos garante isso, Senhor. Eu coloco a tua palavra contra o Senhor diante do teu altar. Que quando o seu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus pecados, o Senhor vai literalmente nos perdoar e sarar a nossa terra. Senhor, eu creio nessa palavra. Senhor, eu já estou em jejum e em oração até a Páscoa. Senhor, que todos os que estão escutando agora, onde estiver chegando esse áudio, que o Senhor possa convencer com o teu Espírito Santo para que todos possam também jejuar, Senhor, e ficar pelo menos, Senhor, 1 hora louvando, decretando esses versículos, para que realmente, Senhor, toda sentença contrária contra as nossas casas, nosso estado, nosso país, o mundo inteiro caia por terra, Senhor. E o Senhor reverta esse quadro maldito, meu Pai. Em nome de Jesus. Que a gente tire toda a contaminação do nosso meio, Senhor. Assim como foi Finéias. E que o Senhor possa cessar essa praga. Cessa essa praga, Senhor. Nós te clamamos, Senhor. Tem misericórdia das pessoas doentes que estão morrendo, Senhor. Cessa essa praga, meu Pai. Nós te clamamos, Senhor. Em nome de Jesus, eu entrego este tempo diante de Ti, Senhor. Perdoa as nossas falhas, os nossos erros, as nossas transgressões. Que a gente possa, se nos chamamos de cristãos, que a gente possa ter um tempo maior com o Cristo vivo, todos os dias da nossa vida. É o que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Se posicione, irmão. Não brinque. Amém? Não é tempo de brincadeira. Não seja como o povo de Israel, como Datá, Corá, Abirão e tantos outros. Não brinque. Porque não é hora de brincar. É hora de se posicionar. Amém? E depois queria que vocês deixassem aqui embaixo escrito. Às vezes eu faço culto no sábado, às vezes no domingo. Queria fazer uma pesquisa. Vocês acham que é melhor no sábado ou no domingo? Escreve aqui embaixo depois para mim. Amém? Levanta suas mãos para os céus. Senhor, eu te louvo, Senhor, pelas nossas vidas aqui em casa, por todos que estão na internet, suas casas, suas famílias. Que nós possamos habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. Porque o Senhor é nosso escudo, a nossa fortaleza, em Ti confiaremos. E nenhuma praga chegará à nossa tenda. É isso que a Tua palavra diz, Senhor. Nós cremos nisso. Que todos que estão escutando possam crer nisso e se posicionar nisso, para que levem a sério essas circunstâncias, Senhor. Eu os entrego diante de Ti. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a unção do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, a sua casa e sua família. Que esse Salmo 91 se manifeste sobre a sua vida e o Senhor te livre de toda a praga. Para que isso para que isso aconteça, você possa habitar no esconderijo dele. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Beijo aí para todos que eu conheço aí, minha mãe, Nanda, Charles, Beth, Zada, todos os irmãos que participaram aí. Fica com Deus. Deus abençoe.